Cumprimentos a todos, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, desejando-vos um bom dia. Que a gloriosa e bendita paz do Senhor vos preencha, vos trazendo gozo, alegria, satisfação, mesmo quando tem que se perder, mas confiar no Senhor. Bem, hoje eu quero fazer uma programação um pouco diferente que veio ao meu coração a respeito de mim e de demais pastores aos quais têm deixado o sistema chamado Mensagem para pregar a Bíblia. Quero vos dizer que com uma confiança certa, quero tomar a escritura de Filipenses 3, que se refere à vida de Paulo, como ele era antes do encontro com Jesus. Os que eu conheço, na sua fidelidade que serviu a mensagem, eu quero falar na primeira pessoa, mas incluindo aqui também estes pastores que creio serem fiéis e foram fiéis a quem eles serviam. Cito alguns nomes, se esqueço alguns, me perdoe, mas seria melhor não citar, porque vai ficar alguns de fora, tenho certeza, mas esses que têm deixado a mensagem para ficarem com a Bíblia. Cito, então vou tomar Filipenses 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Cães aqui não se refere ao animal, que é chamado mais por nós por cachorros, né? Mas sim pregadores. A Bíblia refere pastores, profetas como cães, que ensinam coisas erradas. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então Paulo agora entra diretamente a ele. Eu tomo como que um exemplo para mim, as suas palavras. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. A seita mais terrível. Matava. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Bem, então Paulo toma este capítulo 3 de Filipenses para mostrar sobre ele, o que ele era e o que se tornou. Em outros ele diz Paulo o velho. Então nós não fomos rebeldes, nós fomos fiéis. Mesmo eu usando o plural, eu estou falando na primeira pessoa, mas englobando também os pastores que tiveram a graça, a alegria, o prazer de enxergarem o que enxergaram. Agora, Lucas, que eu quero tomar, este personagem também que escreveu Atos dos Apóstolos, escreveu o livro de Lucas. Primeiramente, ele escreveu os 2 livros endereçado a um personagem. Ele não foi um apóstolo de Jesus, ele não viveu um apóstolo. Ele foi um escritor.
E o que ele fez então para escrever 2 livros, os quais estão relacionados perfeitamente com todas as Escrituras? Quero vos dizer que eu, especialmente, o pastor Júnior foi mais minucioso do que eu em estudar, devido ser bem mais novo do que eu e estudioso, estudou mais, eu estudei mínima coisa, desde que fui para a mensagem não estudei mais, isso foi em 71, mas dentro da programação de fidelidade ao sistema, que às vezes as pessoas falam, pensando que nós éramos infiéis. Eles podiam dizer de Paulo também a mesma coisa, mas vocês viram o testemunho de Paulo como ele era. Paulo formou-se aos pés de Gamaliel, um respeitado mestre, conhecedor profundíssimo. Então, quando se chega na carta aos Hebreus, os historiadores ficam em dúvida a quem atribuem a carta de Hebreus. Mas enquanto eles não descobrem, eu tenho como Paulo, pelo seu pleno conhecimento das leis do Antigo Testamento, pela explanação que ele traz da vida aqui, do tempo passado, dos profetas e tudo, com a vida de Jesus Cristo. Mostra que ele teve um encontro real, como ele narra, que teve e a Bíblia narra. Então eu quero tomar aqui o primeiro capítulo do livro de Atos, primeiro verso. Lucas dizendo a Teófilo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Primeira coisa que ele narra aqui, que nós devemos observar: fazer e ensinar. Porque os cães ensinam às vezes tanta coisa e praticam e não fazem nada do que ensinam. São hipócritas. São hipócritas. Ensinam, mas não vivem nada. Mas Jesus é o contrário, ele fazia e ensinava. Eu sou o vosso exemplo. Eu dou o exemplo do que vocês deveis fazer, não somente ensino. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Mas como ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos conhecimento na sua maior parte, ele acompanhou, porque ele era Lucas, o médico amado que acompanhava Paulo nas suas viagens. Então ele viu, ouviu, presenciou quase todo o Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas, primeiro capítulo, primeiro verso. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Primeiramente, veja a explanação e a sinceridade dele. Muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Não foi só ele. Muitos escreveram sobre tudo aquilo que aconteceu ali em Jerusalém, na Judéia toda, porque Jesus percorreu a Judéia, como ele mesmo narra os acontecimentos. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada ou minuciosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. A diferença entre Lucas, entre
a minha pessoa e Lucas. Assim que algo aconteceu a respeito da seita chamada Mensagem, eu estava em casa. Não fizemos um concílio para discutirmos o assunto de mensagem. Não. Não fizemos uma reunião, todos os que saíram da mensagem. De forma alguma. Paulo não teve que ir em Jerusalém perguntar, pegar instruções dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. O seu encontro foi diferente. Ele encontrou-se com Jesus. E Jesus encontrou com ele. Então ele passou a pregar o evangelho. Então eles não sabiam nada, simplesmente dizem, eles mesmos narraram, Lucas narrou. Apenas ouvimos dizer que aquele que nos perseguia agora anuncia a fé. Então, de repente, eu estava pregando a Bíblia e automaticamente, então, tinha deixado a mensagem. E ao perceberem isto, fui convidado para pregar aonde a gente congregava. Que de lá tínhamos sido tirados, como já narrei em outros. Mas não fui fazer uma minuciosa investigação. Eu não fui fazer uma minuciosa para ver se aqueles fatos aos quais foram contados para nós por aqueles que nos ensinavam a mensagem eram verdadeiros e reais. Eu não sei se eles fizeram também. Eu não sei se o líder desta mensagem, que antigamente só tinha um líder na mensagem no Brasil, chamado de o Anjo do Brasil. Chamado de o Anjo do Brasil. Mas então tudo fluía ali. Era onde a gente congregava. Vocês sabem muito bem que é Goiânia. Então ali se concentrava tudo. E quando nós deixamos a mensagem, pela graça de Deus, nós não fomos primeiro fazer isto que Lucas fez, uma minuciosa investigação para ver de fato se tudo aquilo que ensinavam para nós, que foi realizado ali assim, era verdade. Simplesmente saímos de fato, porque Deus assim tocou em nosso coração e passamos a pregar a Bíblia, o que levou muitas pessoas a se revoltarem, como os fariseus se revoltaram contra Paulo, como os judeus também se revoltaram contra Paulo, até o ponto de lutar para matá-lo, destruí-lo. Aquele mesmo ódio, o mesmo ódio da seita que Paulo seguia, estão nas seitas. Você sai, eles te perseguem. O que eles querem é te destruir, o que eles queriam era destruir Paulo. Isto é uma convicção, uma certeza de que hoje no que é verdadeiro nós estamos, porque não estamos para perseguir nem para destruir, mas estamos para salvar, estamos para animar, estamos firmados no amor. Não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque são elas que vão salvar-vos. Então, perder, todos nós perdemos. Perder para ganhar a Cristo. Paulo perdeu para ganhar a Cristo, conforme nós lemos na abertura, Filipenses 3. Então tem que haver esta perda, sim. Então, mas com o passar do tempo, Deus levantou outros para fazer esta minuciosa apuração. Até mesmo na América, no Canadá, na África, pessoas que conviveram ali dentro, como Paulo conviveu lá dentro do farisaísmo. Pastores hoje que conviveram lá dentro desse sistema, seus pais foram obreiros ali e conviveram ali. Então eles nos trazem que tudo aquilo que nos é narrado nem sempre foi daquele jeito. Muita falsidade, muito engano, muita mentira. Que falsidade e engano, fala mentira, as pessoas acham pesado demais, mas falsidade com engano, hipocrisia com mentira é a mesma coisa, redunda
na mesma condenação. É aquilo que mostra de fato parecendo que é e não é uma hipocrisia. Mas damos graças a Deus, porque o que mesmo que acontecer com Paulo, aconteceu conosco. A diferença foi, o que aconteceu com Lucas não aconteceu conosco, mas aconteceu com outros irmãos. Aqui no Brasil nós temos o irmão lá de Ribeirão Preto, o irmão Vinícius, temos aqui o irmão Wilson, aí do Desmistificando Brana, e temos também Revelando Brana com o irmão Vinícius, lá de Ribeirão Preto, que foram atrás, foram para a América, foram em outros países para averiguar o que na verdade estávamos vivendo, o que na verdade estávamos seguindo. O que era isto? Não era nada de luz, de revelação, de anjo no quartinho revelando o selo. De forma alguma. 7 eras da igreja, futuro lar do noivo celestial, da noiva terreal, mensagem tremenda, vá observar quem da onde ele copiou aquilo. Mas de verdade, essa minuciosa investigação não fui eu quem fiz, não foram nossos pastores que saímos. Essa minuciosa revelação e investigação veio depois, através dos investigadores de Deus. Então que Deus abençoe vocês, investigadores de Deus. Deus continue abençoando vocês, irmãos e irmãs que têm deixado esse sistema. Dê glória a Deus, que quem vos tirou de lá não fomos nós. Quem vos tirou de lá foi o mesmo que tirou nós. E somos gratos a Deus por sermos tirados de lá. Deus abençoe e vamos prosseguir firmes nesta gloriosa plenitude de Deus, o Evangelho. Amém. Deus vos abençoe.